professor Duzão. E aí, Duzão, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer é todo meu de estar aqui, mais uma vez, ocupando os microfones dessa prestigiada rádio. Dário Miguel conosco, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, especialmente o nosso convidado, professor Duzão, e para você ligado na 104, conosco também no Diário Cidadão. Começar falando um pouco sobre a agenda, né, as atividades de mandato do nosso convidado de hoje. Essa entrevista era para ter rolado na sexta-feira passada, né, Duzão? Mas aí rolou uma viagem sua, acompanhado pelo presidente da Câmara, Cristiano Miranda, pelo que eu fiquei sabendo, em busca de benefícios para o setor da educação aqui de Santa Cruz. Exato. Conta pra gente, qual foi essa viagem e os frutos que você pode adiantar pra gente aí. Bom, vamos primeiro ao problema, né? Sim. Nós temos um problema de uma grande demanda de alunos que precisam de salas de aula para estudar na rede estadual, isso na escola Zilda. Então, um dos compromissos que nós tivemos em São Paulo, eu e o presidente Miranda, foi justamente pleitear a construção de salas de aula na escola Zilda. Nós fomos a São Paulo, no gabinete do deputado Vinícius Camarinha, para poder ter um trâmite aí para acelerar aumentar a questão as salas. Exatamente, aumentar para poder aumentar a capacidade de alunos da escola, né? E também pleitear a construção de uma sala de recursos para pessoas com algum tipo de deficiência intelectual na escola Tomás Ortega, onde eu trabalho. E por que lá, né? Seria um preciosismo de minha parte porque eu dou aula lá? Não, muito pelo contrário. A escola Tomás Ortega tem a maior demanda de vagas, a maior necessidade de construção de uma sala especializada para recursos para deficiência intelectual da cidade toda. Então, nós temos uma sala ali que cabe 5 pessoas só e fica inviável para a professora que trabalha com sala de recursos trabalhar dessa forma, né? Algo extremamente improvisado. Então nós queríamos, né, fomos pleitear em São Paulo, sim, a construção de uma sala, um espaço adequado para poder abrigar uma maior quantidade de alunos, né, para serem atendidos em relação às suas dificuldades e às suas deficiências intelectuais. Foram bem recebidos? Acredita no sucesso dessa empreitada? Sim. É difícil. A gente torce por ser ano eleitoral, né? O Vinícius Camarinha, ele é um deputado que é líder de governo, então acho que há uma tramitação um pouco mais acelerada nesse sentido. Ao mesmo tempo que não sai esse ano, porque também é um ano eleitoral, é algo mais para o próximo ano. Né? Acredito que sim. E outro deputado que nós procuramos foi o deputado Carlos Gianazzi, levamos também o mesmo pedido para que ele endossasse, né, junto à Secretaria de Educação, que ele tem um bom trâmite, inclusive, na Secretaria de Educação, por ser um deputado que trabalha com essas questões, o mesmo pleito. Então nós fomos a São Paulo nesse sentido, para pleitear isso aí. A gente sabe, professor Duzão, que na verdade ninguém dá nada em troca, né? Ou seja, dá, mas na verdade quer alguma coisa em troca, principalmente o político, até natural, nesse período de eleição. A gente sabe que você defende aí o Carlos Gianazzi, já falou com ele aí, inclusive já acompanhou ele recentemente em Santa Cruz do Rio Pardo, e Vinícius Camarinha, pelo menos eu não sei dessa sua ligação. Mas nessa parceria, possível parceria aí, nessa troca de informações, troca de pedidos, também existe, por outro lado, um certo pedido de apoio para com esses candidatos aqui em Santa Cruz? Olha, eu vou falar pelo Carlos Gianazzi, que é o que eu tenho um trâmite mais afinado, né? Eu tenho uma certa amizade com ele em relação ao meu trabalho, antes de ser vereador, inclusive, né? As pautas a qual eu defendo na educação. Então, o Carlos Gianazzi foi um cara que sempre me recebeu em São Paulo, e nesse sentido fui pedir para ele, sim, porque eu tô fazendo campanha para ele aqui na cidade, e eu nunca pedi nada em troca para ele. É uma pauta legitimamente ideológica, né? Porque ele defende os professores, é uma pauta que eu assino embaixo, tudo aquilo que ele propõe, né? As propostas que ele coloca na Assembleia Legislativa, aquilo que ele caracteriza como luta em relação aos professores, é aquilo que eu assino embaixo, né? Então, o fato de eu me alinhar com o Carlos Gianazzi não é uma questão de, estou me alinhando com um deputado para querer alguma coisa em troca. Não, é uma pauta que nós defendemos em comum, né? Sim. E assim, é muito comum um político se aliar com o outro para ter benesses tal no mandato. Tudo bem, isso faz parte do jogo, como o próprio Diego costuma dizer,
Mas assim, antes, inclusive, de eu ser vereador, eu já tinha uma ligação com o deputado Carlos Gianazzi. Sempre me atendeu muito bem e tal, né? E agora, no fato de eu estar dentro da política, né? Estar nesses 4 anos aí como vereador, ao longo inclusive, Sim. dos que virão, né? Eu acho que nada melhor a gente poder afinar a viola, né? Estreitar os laços para poder trazer alguma coisa para Santa Cruz e alguma coisa que é uma necessidade, principalmente para a educação, que é algo que nós defendemos em comum. Pode falar, Dá. Não, a gente sabe que você é uma pessoa que viaja, dos vereadores, é uma pessoa que não tem viagens, não tem viajado muito. Não que isso não seja nada de errado, não é nada de errado. Apenas você, pelo seu trabalho aí, acaba viajando pouco em busca de algumas verbas, enfim. Só que embora eu tenha viajado pouco, eu acho que eu sou vereador que ao longo desses 1 ano e 8 meses de mandato, pouco mais trouxe recursos para Santa Cruz. Sim. Em emenda. Tá. Estou contabilizando quase 1 milhão e 70 mil reais de emendas parlamentares. Então assim, a gente tem que ir para um lugar com a bala na agulha. Então significa então que a gente está viajando errado, porque tem muita gente que não... Eu não disse isso, eu falo por mim. Tá, eu estou falando por mim. Tá, mas... Eu vou, estreito as ligações, peço que o que está ao meu alcance, tá? Em termos de verba. Eu posso citar aqui o quanto de verba já consegui, mas vou com um tiro certeiro. É isso que eu quero, o projeto é esse, precisamos de tanto, e essa é a situação, as cartas estão na mesa. Essa viagem conjunta com o presidente da Câmara partiu de você ou do presidente da Câmara? Partiu do presidente da Câmara, por quê? Porque ele já tinha essa viagem agendada e eu falei, eu posso ir junto? Porque eu tenho uma demanda importante e a gente pode inclusive assinar a demanda da Escola Zilda em conjunto, tá? E foi justamente isso que nós fizemos. A visita ao Carlos Gianazzi foi por minha conta, né? Por conta de ser um aliado político. Sim. E o Cristiano Miranda, ele foi... eu fui também junto ao gabinete do líder de governo, Camarinha, tá? E aí a gente assinou em conjunto essa demanda para a Escola Zilda. Uma observação, Duzão, e nem vou entrar muito no mérito, e peço para que tanto você como o Dário também não entre muito no mérito de nome de candidatos, porque a gente já está nesse período eleitoral, e vai que alguma coisinha a gente pode até esbarrar em problemas, mas eu tenho percebido nessa eleição uma pulverização maior dos candidatos, seja para deputado estadual, federal, apoiados por políticos de Santa Cruz. Sempre houve vários nomes, não é que fosse sempre algo fechado, mas eu tenho essa leitura e quero saber se você concorda ou não. E o porquê disso? São mais candidatos, essa nova configuração da Câmara, ela é mais heterogênea e por isso também os nomes apoiados por vocês, vereadores, acabam se multiplicando. Você acha que anteriormente havia uma definição maior de grupo, uma obrigatoriedade, talvez, de outras legislaturas, de apoiar esse ou aquele candidato? Eu tenho essa leitura que hoje, nesse cenário de eleição, há uma pulverização maior. Muitos nomes que a gente sequer conhece, né? Você citou o Gianazzi, inclusive o Gianazzi tem um histórico longo com Santa Cruz. Outros tantos apoiados também. Alguns são novos rostos. O porquê desse cenário, se é que você concorda, né, com essa pulverização de novos nomes apoiados em Santa Cruz? Eu concordo sim. Como diria Rui Barbosa, né? Políticos e fraldas devem ser trocados constantemente pelo mesmo motivo. Exato. Inclusive a minha sala é a sala Rui Barbosa. Sim. Mas tudo bem. Eu acho que é importante alternância de poder, novas ideias, pessoas que têm surgido como nomes para poder angariar uma candidatura, para poder expressar aquilo que ela pensa, né? Quais são os seus anseios em relação à população. E os vereadores, eles têm todo o direito, inclusive, eu acho que é uma obrigação de correr atrás, né? Para poder, né, já que está fazendo campanha, de obter os louros depois, né? De trazer recursos para a cidade. Eu acho isso fundamental, né? Por exemplo, o Niltinho. O Fernando Bittencourt e o Lorival, eles vão apoiar um deputado. Sim. O Miranda tem um deputado estadual que ele vai apoiar, e um federal também. A Mariana tem o seu deputado, a Rosiane também e tal. Então acho que é importante isso. E o prefeito tem outro. Isso. Só que eu acho que... aí... Exatamente, outros apoios. Exatamente. Eu acho que é importante sim. Por quê? Porque já que está pulverizado essa questão dos apoios para deputados estaduais e federais, seja lá qual for a legenda, o importante é a gente criar uma rede de comunicação, né, uma rede de apoio, tal, para poder trazer recursos depois. A gente faz campanha? Faz. Isso é melhor ou pior, você acha?
concentrar ou pulverizar votos para depois ter o recurso do deputado, a moeda de troca, o Dário falou, ninguém, não tem almoço grátis. Eu acho importante pulverizar. Sim. Tá? Porque cada um vai estreitar o laço de... Por exemplo, eu não concordo com algum candidato que algum outro vereador ele se alinha. Isso, eu tenho todo respeito pelo fato de um determinado vereador, um determinado político apoiar um outro, tá? Mas eu não posso ir lá e meter a colher, tal. Então isso é uma relação do outro candidato com o que ele vai apoiar, tá? Isso é uma questão dele, é pessoal, tal. Agora, eu acho importante pulverizar. Se tem uma boa relação, traz recurso, não vejo problemas. Eu acho que quem ganha com isso é a população. Às vezes o nosso ouvinte pergunta, o apoio dos vereadores a determinados candidatos é simplesmente vislumbrando mais adiante recursos que podem vir para o município através de emendas, ou já em forma de agradecimento, entre aspas, a recursos que já foram enviados pelo próprio candidato, ou alguns vereadores ganham dinheiro, recebem para fazer um trabalho político. Qual que é a realidade? O Duzão, por exemplo, seus apoios a determinados candidatos se devem à identificação ideológica, à busca por emendas para o município, mas tem vereadores que podem também receber algum recurso de partido. Como é que funciona na prática o apoio de um vereador a candidatos? Olha, à LESP, a candidatos ao Congresso? Tá, vamos ao caso Gianazzi. Certo. Eu não posso deixar de citar. Sim. Ele, nesse meu mandato, ele não enviou verbas para Santa Cruz. Tá? Então, assim, eu não estou agradecendo nada. Sim. Eu estou pela pauta... Retribuindo, talvez uma palavra melhor do que agradecer. Retribuindo ao apoio dele. Tá, ele não mandou verba nesse mandato, ele se comprometeu depois a enviar verba, então eu não estou fazendo uma retribuição a isso. Não, a minha pauta em relação a ele é o serviço que ele presta dentro da Assembleia Legislativa em razão aos professores e ao funcionalismo público de uma forma geral. Então, por essa razão eu me alinhei. Agora, existem deputados que enviam verbas e tudo mais? Existe tudo. Ué, como que se faz campanha? Há uma necessidade, você pagar pessoas para entregar panfleto, ou você fazer uma divulgação em mídia social. Então envolve dinheiro nisso aí. Tá? E eu adianto por minha parte que eu não recebi nada. Tá? Nem por mim, nem por terceiros. Né? Nenhuma proposta? Não, eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Eu não tiro dinheiro do meu bolso para poder financiar a campanha de ninguém. Entretanto, eu também não vou receber verba, por quê? Porque eu sou funcionário público e não posso receber verba. Não posso. Sim. Então, nesse aspecto, eu prefiro nem pecar por nenhum tipo de erro para não ter problema em relação ao meu nome, porque eu prezo pelo meu nome. Confirmando a hora certa, 12h46, convidado de hoje no Giro de Notícias, professor Duzão, vereador em Santa Cruz do Rio Pardo. Vai chegando, vem mandando sua mensagem. Tivemos agora há pouco o horário político, muitas pessoas talvez tenham saído, já retoma para cá, acabou 12h25, né, horário político, e a gente já está com a nossa programação normal, Jornal Giro de Notícias, esse é o quadro Giro Entrevista, professor Duzão ao vivo conosco no estúdio. Quer mandar sua mensagem? WhatsApp 997726104. Duzão, na última sessão, voltando, indo agora na verdade, né, para assuntos do momento, situações que se deram no âmbito da Câmara Municipal aqui da nossa cidade. Na última sessão foi aprovado o projeto do Juninho Souza sobre a questão das parturientes, das gestantes, um projeto que replica o texto já aprovado na LESP, proposta a nível estadual da deputada Janaína Pascoal, que dá autonomia às gestantes a partir de determinada altura da gestação de optarem, né, entre parto natural, cesariano, o direito à anestesia, também coloca algumas condições ao médico que pode ali, ou não também aceitar a posição da gestante. Uma discussão que fizemos inclusive com o prefeito Diego na participação dele essa semana aqui no jornal. Ele se mostrou contrário, disse que é uma discussão que deveria ter sido mais técnica do que política, e imagino também deve ter ouvido o posicionamento do prefeito a respeito disso. Você foi um dos favoráveis ao projeto do Juninho. Você trouxe inclusive relatos pessoais que deixavam claro o porquê do seu posicionamento também, né, além de outras questões. E me chamou a atenção uma fala quando você parabenizava o Juninho de alguma forma, falava do histórico dele desde que assumiu como vereador, contrário às posições que você defende, mas que nesse ponto ele estaria mostrando uma evolução, já que essa pauta contra a violência obstétrica,
pauta a favor das mulheres, pautas feministas, são ligadas pautas progressistas, a governos populares, pautas progressistas. Eu senti, evidentemente, que foi uma alfinetada, até porque sabemos que o Juninho está longe de ser um político de esquerda. E o prefeito, nas suas falas aqui essa semana, disse o seguinte: olha, talvez tenha sido muito mais politizada a coisa do que técnica. Não. Talvez devessem ter chamado lá profissionais médicos também para opinar antes dos vereadores votarem. E você foi para essa linha em um trecho de discurso sobre questões políticas, que também votaria a favor daquele projeto por ser uma pauta da esquerda, do movimento feminista, etc, etc. Sim. E aí, foi mais política ou de fato vocês pensaram bem para aprovar esse projeto? Olha, o que eu disse o seguinte, naquela noite, foi que a pauta desse projeto de lei, ela deveria caminhar por uma perspectiva de violência obstétrica. Essa seria a perspectiva de análise, Sim. Em votação. Pois bem, foi justamente isso que eu fiz a partir do depoimento que eu dei. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu vou replicar aqui exatamente o que eu disse na Câmara Municipal. Meu primeiro filho nasceu, a médica veio perguntar para mim, ela veio me colocar uma informação e disse o seguinte: está caminhando para a dilatação. E o que você quer? Ela perguntou o que eu queria. E aí a grande questão que eu coloco mas espera lá, não sou eu que estou parindo. As dores não são minhas. Então por que razão eu devo opinar sobre qual vai ser a forma de... Eu, enquanto homem, Sim. que estou assistindo, que sou um terceiro ali, como que eu devo opinar qual vai ser a posição ou qual vai ser a instrução do médico em relação à questão do parto? Então, nesse sentido, em relação à questão da violência obstétrica, eu concordo em gênero, número e grau de que a responsabilidade sobre a questão do próprio corpo e também sobre como que deve ser o parto naquele momento tem que ser em relação à vontade da mulher. Obviamente que eu também entendo que o médico, ele não é um profissional qualquer ali. O médico é uma figura importante dentro de uma questão obstétrica, de um parto, etc. Sim. E em decorrência de algumas situações clínicas, ele pode também colocar alguns pontos para a mulher. Esse tipo de parto, seja cesárea, seja parto normal, ou seja algum outro tipo de parto, isso aqui pode ter tais complicações, então... eu opto, aí o caso médico, eu opto pelo parto tal, por essas razões. Obviamente que a mulher, embora ela possa estar sentindo dor e o médico vem com esses argumentos, ela, sem dúvida nenhuma, pode mudar a posição e Sim. posição de pensamento em relação àquele momento. Mas pode não mudar. Para fazer o parto mais seguro possível. Se não mudar, aí o médico ele tem o direito de poder sair. Mas essa é uma situação prática que se coloca ao criticar a iniciativa da Janaína Pascoal. Em Santa Cruz se copiou apenas. Sim. A iniciativa, assim, num exemplo prático, no SUS, se há um conflito entre o que entende o médico como o mais seguro e o mais adequado para o parto, e aquilo que defende a mãe na sua autonomia e, no caso, baseado nessa lei, o médico diz, então eu não vou fazer o parto, que eu indico um outro profissional. A gente sabe que no SUS a coisa não é tão simples. E se eu não tenho outro médico na hora, e se não tenho mais um plantonista naquele momento, esse exemplo tem sido trazido à tona por profissionais da área médica contrários a essa iniciativa. E trazendo mais precisamente para o nosso quintal, para Santa Cruz, conversando com as pessoas do Zão, o que eles dizem é que talvez faltou aos vereadores conhecer como é que hoje já tem esse cenário. Não, tudo bem. Já é humanizado, já há uma conversa entre família e mulher, já é feito um procedimento. Diego, existe uma questão importante. Sim. Eu acompanhei a minha esposa durante algum tempo aos exames pré-natais. Ok. Durante todo o processo de pré-natal, em que algumas ocasiões eu estive presente, há uma conversa. Sim. Se mostra o ultrassom, o bebê está virado de tal jeito, é uma posição favorável para que se ocorra um parto normal, ou é uma posição desfavorável porque o cordão umbilical não está legal, não está adequado. Então, assim, o médico, e inclusive o profissional do setor radiológico, ele vai apontando e vai colocando elementos para poder construir. Sim, no final. Não é só na hora. Exatamente. O parto não é só levantar o troféu. Você tem que, se a gente fazer um comparativo com a partida de qualquer esporte, você tem o treinamento, você tem o jogo em si, não é só a hora de levantar o troféu que é o parto. Então existe todo um processo, todo um acompanhamento, e assim, os profissionais de Santa Cruz, o qual eu acompanhei,
Eles têm, né, são muito bem treinados, são muito profissionais em relação a dar uma segurança para a mulher de acordo com o parto que ela poderá ter ao final das 39 semanas de gravidez. Vereador, mas se tudo isso acontece em Santa Cruz, por que então desse projeto? O projeto, na verdade, ele já existe. Exato. Já existe. Aprovando ou não Então, em Santa assim, Cruz, aprovando teria. ou não, que diferença vai fazer? Agora, por uma questão de princípios, do que eu acho, né, de uma questão da mulher ser dona dos seus próprios instintos, dona do seu próprio corpo e sentir a sua própria dor, eu acho que, por uma questão moral, por uma questão ética, eu votei favorável. O prefeito disse que vai vetar, volta o projeto. Você votaria para derrubar o veto? Não vai adiantar. Ok, praticamente não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Se o prefeito derrubar o projeto, se o prefeito vetar esse projeto, não vai adiantar nada, a lei estadual já existe. Mas aí então, como tanto não muda em nada, como não mudaria vocês votarem esse projeto primeiramente na última sessão. Então vocês votaram, sabendo que esse projeto não tem efeito prático nenhum, já que temos uma lei estadual. Vocês decidiram votar. Agora ele vai para o prefeito. Não vai valer de nada, mas o prefeito tem que sancionar, porque esse é o processo legislativo. Sim. Agora volta para a Câmara. Vocês têm que derrubar o veto ou não. Existe a lei. Não vai ter efeito nenhum, mas agora tem que concluir a história. Existe a lei estadual? Existe a lei. Eu vou votar contra a derrubada do veto. Então, mas precisava passar por tudo isso? Você vai manter o veto. Não, contra o veto dele. Ok, entendi. Sim, eu vou... Até por coerência é o seu primeiro voto, imagina. Exatamente. É isso que eu vou fazer. Então, mas não foi uma discussão boba, porque já tem esse projeto, por que Santa Cruz perdeu um bom tempo na última segunda-feira, através de vocês na Câmara de Vereadores, já discutindo, aprovando um projeto que já tem? Não, na verdade, essa pergunta não tem que ser feita para mim. Mas você foi favorável. Essa pergunta tem que ser feita pelo autor do projeto. Então, ele que perdeu tempo fazendo isso. Não, mas vocês eu também... voto porque eu não fujo da raia. Vocês compartilharam porque perderam um bom tempo falando, explicando e acabaram votando favorável. Não, tudo bem, mas eu sempre disse que ia votar favorável. Sempre disse. Se vou votar favorável. Agora, quem perdeu tempo colocando um projeto que já existia, minha opinião não é foi o autor do minha projeto. opinião não é perda de tempo, sinceramente. Podia-se aproveitar esse projeto, que na prática não mudaria em nada a questão do ordenamento jurídico, porque já temos uma lei superior que define e pacifica essa situação, né? Mas poderia ser uma possibilidade de debater o assunto, aí sim, conhecendo mais a rede de Santa Cruz, ouvindo os profissionais. Então, aí eu acho que nem seria perda de tempo. Mas eu ouvi o profissional. Mas eu digo na sessão, para a população, disso. discutir o assunto, enfim. A minha pergunta em cima disso, conversei com um especialista da área, inclusive na próxima semana ele estará ao vivo aqui na 104 FM, ele disse que foi procurado por 3 vereadores. Você procurou um especialista? Eu procurei o Dr. Gustavo. Sim, esse mesmo. Gustavo Zacura. Procurei. Sim, então. Ele disse que foi procurado por 3 vereadores, não citou nome. E ele falou o seguinte pra mim: isso aí é chover no molhado. Que isso já existe em Santa Cruz. Não, ele falou assim: esse projeto foi aprovado em nível estadual. E qual é a discussão? Violência obstétrica. Ponto. Se você pegar os profissionais que fazem parto em Santa Cruz, Dr. Olívio Tosi, Dr. Lucas Tosi, o Gustavo, a Luana e um médico plantonista de fim de semana. Uns 5 então, né? Vamos colocar 4 que são fixos em Santa Cruz e um 5º que vem cobrir plantão. Pois bem, em uma das ocasiões que eu estive na Santa Casa, o médico plantonista, que era de fora, ele atendeu super bem a minha esposa. Sim. Nesse último parto mais recente, dia 13 de agosto. Ele atendeu super bem. Então eu percebo que essa geração de médicos que tem surgido, até a idade do Gustavo, que eu acredito que é uma geração nova. Gustavo, a Luana, o Lucas. Sim. O Olívio já é uma velha guarda. Tá? Mas mesmo assim, são pessoas que são muito procurados pela população santacruzense para fazer acompanhamento da gravidez, o pré-natal, e são médicos que têm uma confiabilidade muito grande, né? O Dr. Gustavo, por exemplo, é um médico que eu tenho um profundo respeito por ele, por ser um cara extremamente humano. E não foi a mim que ele veio perguntar as coisas. Como está a gravidez, a sua esposa? Não, ele foi direto com ela. E é isso que eu acredito. Então, assim, se já existe por parte dos médicos, ótimo, eles não vão ter problema nenhum em relação à questão dessa lei. Tá? E o que o Dr. Gustavo comentou comigo, ele falou assim, isso é chover no molhado, a legislação já existe, então, independentemente do voto que vocês tiverem, a legislação estadual, ela tem supremacia em relação da nossa legislação municipal, então não vai adiantar nada aprovar ou não o projeto. Não soa como politicagem, então? Mas é politicagem de quem? Minha
que simplesmente votou favorável ao projeto ou politicagem de quem colocou o projeto? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Não, eu não vou responder porque vamos dar a voz para ele também, que é o Juninho Souza, que fez esse projeto. Mas no caso, para você em especial, você discursou, você é uma pessoa altamente inteligente, técnica para falar, não sobre o assunto porque não é médico, mas conhece e muito bem, fez um discurso aplausivo, no meu ponto de vista, enquanto repórter, acompanhando a sessão ao vivo na última segunda-feira. Mas toda essa discussão, acredito que passou em de 40 minutos uma discussão. Se já tem tudo isso, soa como o quê? Testemunho? O senhor foi mais testemunho? Acredito que sim. Mas eu não posso me omitir. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que colocar minha posição. Seja qual for o projeto que esteja em discussão, eu tenho que me posicionar, entendeu? A população espera isso de mim. Espera a minha posição, espera a minha opinião. Entendeu? Você acabou elogiando o Juninho, inclusive o Diego acabou colocando aqui que parece que foi uma alfinetada, alguma coisa nesse sentido. Lógico que foi. Lógico que foi. Na próxima sessão... Tá, você tá afirmando. Na próxima sessão... É o que eu falei, eu não escondo. Sim, então, na próxima sessão tem um projeto, justamente do vereador Juninho Souza, falando sobre uma problemática em relação à dose de vacinas na Santa Casa, né? Tem uma regra... Me parece que essa regra não está valendo mais hoje devido a um último acontecimento. Inclusive uma pessoa que passou por essa problemática vai usar a tribuna da Câmara na próxima sessão para falar sobre isso e consequentemente também sobre o projeto, sobre a regra da Santa Casa para que as pessoas internadas, acompanhantes, visitantes, com a dose completa da vacina contra a Covid-19. Dose completa? Não, sim, com as 3 doses. Isso, a terceira dose. A discussão é, o hospital exige 3 doses. 3 doses. O Juninho quer estabelecer pelo projeto que com 2 doses, a pessoa pode entrar no hospital. Sou contra. E por que eu sou contra? Esse projeto, então, a minha pergunta em cima disso, você vai seguir novamente acompanhando o Juninho ou não? Não. Nessa perspectiva, não. Se o projeto vier com o processo de imunização completo, eu voto a favor. Se vier parcialmente, eu voto contra. Por quê? Porque eu defendo vacina. E eu sempre disse que eu defendia vacina. Defendo a saúde pública, eu defendo o Sistema Único de Saúde, eu defendo vacina no braço, eu defendo pessoas imunizadas. Porque se a gente analisar, vi uma reportagem da revista FAPESP, eu leio todo mês, recebo essa revista todo mês. O índice de vacinação, ao longo dos últimos 6 anos, ela tem diminuído. Você vê, por exemplo, o ouvinte costuma ver campanha de vacinação na televisão, no rádio. No rádio, sim, porque ela municipalizou, né? Sim. Campanha de Covid e tal. Mas e campanha de BCG, e campanha de vacina de poliomielite, e as outras demais campanhas que deveriam estar com Zé Gotinha lá na televisão, e agora? Faz tempo que eu não vejo propaganda de vacinação. E o que aconteceu ao longo desse período dos últimos 5 anos? A vacinação completa da população caiu de 96% para 92%. Isso é péssimo. Tá? Na década de 80 foi erradicada a varíola no Brasil. O sarampo já era uma doença que a gente quase não via em razão da quantidade de vacina na população. Hoje o sarampo voltou. Se você pegar doenças do ponto de vista sexual, por exemplo, HPV, tá? HPV tá em aumento, sífilis aumentou demais. Então essas doenças dizem respeito também, algumas delas, né, no caso sífilis não tem vacina, mas algumas delas dizem respeito à questão da vacinação e outras a partir da prevenção. Por exemplo, utilização de preservativo. Diminuiu a utilização de preservativo no Brasil. E isso não sou eu quem falo. Isso quem fala é a revista FAPESP, que é uma revista da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, um dos maiores órgãos de financiamento de pesquisas científicas do Brasil. Falta campanha? Falta campanha, sem dúvida. A campanha ela está pulverizada em nível de município. E isso não é interessante. O interessante é que a gente divulgue o máximo possível em vários canais, seja na televisão, onde você tem uma grande abrangência, seja em nível de rádio, seja em jornais, seja em informativos. A campanha de vacinação não pode parar de jeito nenhum. Eu concordo 100% contigo, Duzão, mas é o seguinte, indo para o caso específico do projeto do Juninho, que é o número de doses exigidas para a pessoa entrar na Santa Casa, você tem uma discussão legal, porque por ser uma entidade privada, é importante colocar isso aqui na discussão. Ela tem determinada
autonomia, sim. Para estabelecer as suas regras, sobretudo por ser um hospital, né? Hoje está sob intervenção, mas a Santa Casa é uma entidade privada, filantrópica, sob intervenção. Mas ela tem sim autonomia para estabelecer algumas regras. Há casos de exceção, como um desses que o Dário Miguel ajudou, inclusive, a resolver, onde a pessoa, por orientação médica, naquele momento, ela não pode tomar vacina. Ah, tá, mas esse é outro. É uma exceção à regra, mas houve depois o Dário pode até contar em outro momento para você. Não, eu já sei já disso. Sabe do foi então. Já. Foi uma confusão danada, acho que podia ter sido contornada até sem precisar Ministério Público e tal. Faltou bom senso ali por parte do hospital para resolver a situação, mas é exceção à regra. O projeto Juninho fala em exigência de 2 doses como o mínimo, né, e necessário para a pessoa entrar. Eu sou a favor da vacina. Sim. Coaduno aí dos mesmos pensamentos que você está falando, não só sobre a questão de Covid, mas de outras doenças, etc. Mas, quando a gente está falando da Covid, e quando você coloca a expressão, o ciclo da vacina completo para a Covid. Sim. Se a gente for buscar de fontes confiáveis também, acompanhar os cientistas, os médicos que têm feito esse trabalho de ponta desde o começo da crise sanitária, a gente ainda não tem também uma definição do que é o ciclo completo da vacinação. Hoje a gente tem doses de reforço. Quantas doses você já tomou? Eu tomei 4, também. Tomei 4 doses da vacina. Mas ainda não se sabe se vai ser uma vacina todo ano, se esse reforço vai ser constante. Eu acho que há uma discussão, não é nem sobre... Enquanto durar a pandemia... O meu estímulo é que as pessoas continuem tomando as vacinas todas, mas num caso de acesso ao hospital, se a pessoa já tomou as 2 doses, o que já é conhecido é que com o passar do tempo o nível a proteção vai caindo. Isso. Mas há uma discussão também se, ok, vai caindo o nível de proteção, mas ela está expondo as outras pessoas ao risco, já tendo tomado pelo menos 2 doses. Eu estou dizendo que não é um cenário pacificado sobre qual vai ser o protocolo da vacina Covid. Mas aí vamos lá. Sim. Pelo sim e pelo não, nós sabemos que uma pessoa que toma uma dose, vamos pegar uma dose de uma vacina, a tendência da produção de anticorpos vai diminuindo ao longo do tempo. Pois bem, o que a ciência diz sobre a questão de pós-imunizações iniciais, ou seja, de uma segunda, terceira, quarta dose, que são doses de reforço. Exato. Certo? A ciência diz que aumenta a produção de anticorpos a partir do momento em que você aplica uma dose no indivíduo. Qual o problema da pessoa tomar uma vacina, nem que seja na própria Santa Casa, ter disponível ali para poder entrar depois? Eu acho que não tem problema nenhum, mas se a pessoa quiser tomar só as 2? Então, e aí ela mas vai aí eu acho... Não deveria ter um teste rápido, alguma coisa nesse sentido ali? Não. Esse pensamento, na verdade, está sendo analisado de uma forma equivocada. Uma pessoa toma vacina para quê? Por que existe a imunização? A pessoa ela se protege, tá? Em caráter individual, e ela protege também coletivamente. Então quer dizer que a vacina ela não é uma proteção especificamente individual. Ela é uma proteção coletiva, é uma questão de ecologia. Tá? Você proteger um grupo de pessoas. Ou seja, a partir do momento que não é o eu, mas sim o nós, o coletivo, eu acredito que deva ter o suporte vacinal completo para poder se adentar no hospital. Ponto. Esse é o meu ponto de vista. Tá? O que for preconizado pelo Ministério da Saúde, por exemplo. Sim. Se são 4 doses. Ministério da Saúde e a Anvisa, por exemplo, tem pessoas que, do ponto de vista técnico, são muito mais gabaritados do que eu. Quem sou eu para poder confrontar uma ideia, uma normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou do Ministério da Saúde, onde tem pessoas muito mais capacitadas do que eu? Todo mundo sabe que a vacina, ela salvou vidas. Gente, é só olhar. Olha como nós estamos num isso aí não se momento. A eficácia e a importância que a vacina teve. Tem que tomar não só de Covid-19, como as outras, tá? As outras vacinas, e isso é um apelo para a população. Tá? Eu acredito ainda que se uma criança não tomou a vacina, o Conselho Tutelar tem que ir na casa. Tem que ir na casa, porque, como eu disse, é uma questão individual da criança não contrair uma doença, mas também coletiva. Sim, de fazer com que as vacinas, que as doenças não se proliferem. Com qual direito o Conselho Tutelar vai numa casa, sendo que não tem uma lei específica que a criança tem que tomar as vacinas? Como não?
Não, mas qual lei que acrescenta mais 4 vacinas? Não, pera lá. No caso de eu criança, não tem o falei Estatuto da de Covid-19. Ah, não, eu falei tá. o que está em lei é do programa de imunização, Programa Brasileiro de Imunização. Sim. Aí existe uma legislação para que o Conselho Tutelar ele possa atuar, inclusive as secretarias de saúde municipais possam ir até a casa fazer a notificação, como aconteceu comigo uma vez. O que aconteceu comigo? Eu sou atendido pelo posto da Vila Matias. O Thales tinha, eu acho que 2 anos, e aí não tinha uma vacina no posto Matias. O que eu fiz? Levei no postão vacinou. Aí o que aconteceu? Chegou uma moça da Secretaria de Saúde, batendo na porta de casa, falou, e aí? Vai vacinar o menino ou não vai? Tô com a notificação aqui. Sim. Aí eu precisei mostrar a carteirinha, pessoal, não tinha vacina no dia, mas nós fomos em outro posto de saúde, porque eu não sou dono do meu filho, eu sou responsável por ele. Então, justamente por isso que as pessoas têm que se responsabilizar pela vida alheia. Então, quando se faz uma normativa federal ou uma normativa estadual em relação à questão de imunização coletiva, eu acho que ela tem que ser respeitada e a população tem que comprar a ideia, sim, de que a vacina salva vidas. Então, por essa razão, eu advogo em esquema vacinal completo para entrar na Santa Casa. Ponto final. É isso que eu penso. 13 horas mais 8 minutos, manda sua mensagem aí pro WhatsApp 997726104. Chegou uma mensagem que parece que sobre o projeto existiria ali a exigência de um teste rápido na porta do hospital. É isso que eu acabei como uma alternativa. Só que o teste rápido pode falhar. O teste rápido pode dar falso negativo. E aí, como é que fica? Você citou também a questão de vacinar na porta do hospital. Isso, a questão da vacinação na porta não vai dar a imunização no momento. Porque não é imediato, também só para deixar claro, né? Explicando as pessoas. Isso. 13 horas mais 9 minutos. Eu vou mudar o assunto, quero voltar a questões políticas. Durante a entrevista com o Diego essa semana, o Duzão, falávamos desse mal-estar entre ele e o ex-prefeito, doutor Otacílio. Mas nos microfones isso não é admitido, não sei o quê, mas no bastidor a situação está complicada, a ponto, segundo informações que nós apuramos, e o prefeito transpareceu que já sabe da mesma situação, o ex-prefeito estaria conversando com alguns aliados que vão ser candidatos aí na esfera estadual, federal, para que eles não associassem suas imagens à do atual prefeito Diego em material de campanha. Se tá comigo, ex-prefeito Otacílio, eu não quero associação de vocês com a imagem do atual prefeito, o Diego Cingolani. E eu quero começar essa conversa sobre política, sobre grupo, a partir desse tema, porque recentemente teve uma foto sua em que estava você, o ex-prefeito Otacílio e o Arlindo Chinaglia, né? Sim. A gente conversava até entrar no ar, essa foto foi tirada quando? Por que não está o Diego e sim o ex-prefeito Otacílio? Então eu quero que você explique primeiro essa foto, quando foi tirada e se você está acompanhando esse bastidor, esse racha, voltamos à palavra racha, entre o atual e o ex-prefeito. Deixa eu só fazer um resgate aqui. Dário, aquela mensagem que você me mandou aquele dia, vi seu carro na Santa Casa, tal, você lembra disso? Sim. Faz mais ou menos 1 mês e meio? 1 mês e meio. Tá, então foi há 1 mês e meio atrás, sim, em que o Arlindo Chinaglia veio fazer uma visita, de cortesia, porque ele mandou uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil, salvo engano, tá? 100 ou 150 mil. 150 foi de LED, foi 100 mil, para recurso de custeio para a saúde. E aí eu convidei ele para vir em Santa Cruz para que nós pudéssemos ir à Santa Casa, né? Para poder conversar, tal, tirar uma foto ali, tudo bem. Maravilha. O Otacílio estava junto. O Otacílio apoia o Arlindo. Sim. O Diego vai apoiar quem? O Diego já deixou muito bem claro que vai apoiar outro deputado federal. Então eu não vou chamar o Diego para fazer foto. Simples assim. Sim. Agora, você chamou o Otacílio ou ele estava ali por ser médico? Não, eu chamei o Otacílio. Sim. Porque eu sei que ele apoia o Arlindo. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer voto para o Arlindo. Se o objetivo é fazer voto, vou chamar o Otacílio. O Otacílio o apoia. O Otacílio tem uma boa popularidade em Santa Cruz. Trago o Otacílio do lado. E essa foto foi tirada no dia? Foi no dia. Mas foi lançada agora? Foi lançada agora porque a utilização dela seria para fins eleitorais. Causou algum melindre essa foto quando você publicou ela? Não. Sem confusão? Eu coloquei essa foto na rede social
sem nenhum tipo de bandeira partidária, sem nada, sem número, sem CNPJ, sem nada, na época em que foi tirada, sem nenhum tipo de legenda. Sim. Tá? E depois essa foto foi usada para material, confecção de material. Simples assim. Dário Miguel. Olha, em relação à colocação do Diego agora há pouco, ele disse que, inclusive numa entrevista com o prefeito Diego Cingolani, ele foi questionado pelo jornalista Diego Cingolani sobre uma informação que o Diego teria apurado, o nosso jornalismo acabou tendo algumas informações que o ex-prefeito estaria ligando para alguns... Não, foi o que eu acabei de falar. Sim, exatamente. Sobre essa questão. Como que você... É duro você opinar em relação a isso, mas no seu caso, aí, o deputado que você apoia, sai também com apoio aqui... Olha, dos políticos de Santa Cruz? Como eu já adiantei no início, né, o Diego falou assim, Diego Cingolani, o outro também é Cingolani, meu colega prefeito. O Diego da 104, certo, que ocupa os microfones, perguntou a mim o seguinte: você acha interessante fazer uma pulverização em termos de candidato? Eu acho. Acho por quê? Porque a possibilidade da gente trazer mais verbas de deputados diferentes para Santa Cruz é maior. Muito bem. Eu tenho o direito de apoiar quem eu quiser. Claro. O prefeito Diego tem o direito de apoiar quem ele quiser. O Otacílio, né, ex-prefeito, ele tem o direito de apoiar quem ele quiser. O ex-prefeito Manezinho pode opinar e pode fazer campanha para quem ele quiser. Então, assim, é plural. Eu não posso lutar contra a pluralidade. Então, eu serei um déspota em relação a ideias. Não, e eu não quero ser isso. Eu quero que seja plural e traga grana para Santa Cruz para ser usado da melhor forma possível. Essa é a versão que você traz à tona, é uma questão até mesmo pragmática, sim, pensando em mais caminhos abertos para que retorne para Santa Cruz, quem sabe, benefícios em emendas. Sim. Então você pulveriza. Mas também pode ser feita uma leitura, Duzão, de que você estaria, no momento de racha do grupo, se alinhando mais ao ex-prefeito Otacílio do que o atual prefeito Diego. Não. Nem é a minha leitura, mas você sabe que isso pode ser falado, sim, a partir de agora. E aí? Mas você sabe, qual a sua resposta? Você sabe o que mais me incomoda na política? O quê? Verdades. Você se incomoda com a verdade? Não, assim... Explique melhor. As pessoas... Eu vou explicar, para que não depois vamos pegar 10 segundos aqui de você, né? Para que não se tire do contexto. Exato. Sim, podem falar mentiras ou verdades a respeito da minha pessoa. Sim. Quando uma verdade, né, quando eu faço alguma coisa errada tal, e aquilo é verdade, aquilo me incomoda. Claro. A mentira não me incomoda. O fato de eu ter amizade com o Otacílio, eu ter amizade com o prefeito Diego, isso é uma verdade que não me incomoda. Claro. Eu tenho uma ligação com os dois. Tá? Agora, quando falam uma verdade que o cara tá lá traindo a confiança do outro. Se essa verdade for realmente uma verdade, isso me preocupa. Mas não é. Não, entendeu? É o caso. É uma mentira. Sim. Então, o que eu já disse aqui nesses microfones, e vou reiterar novamente... O Diego é prefeito até 2024. Eu estou com o Diego até 2024. Você continua apoiando? Deixa eu terminar. O prefeito, hoje, Diego Henrique Cingolani Costa, ele tem o seu mandato até 2024 e eu o apoiarei até 2024. Se depois ele tirar o time de campo, o Otacílio entrar, aí são outros 500. O Otacílio é do meu partido, do PSB. Eu tenho a obrigação partidária e a obrigação de grupo de o apoiá-lo, seja qual for a decisão. Tá? Porque ele hoje é a figura majoritária do partido para que posteriormente se ocupe uma vaga de prefeito. Então eu o apoiarei futuramente, mas hoje eu apoio o prefeito. Quem é o prefeito em exercício? Existe aquela ideia, rei posto, rei morto. Sim. Quem é o rei posto? Meu xará. Exatamente. Então eu estou com ele. Quem é o rei morto? O Otacílio. Cuidado com as metáforas. Não. Gente, eu tô brincando. Pode falar. Não, mas é bom. É bom para que a população... A edição vale tudo, hein? É bom que a população escute isso. Claro. O prefeito hoje é o Diego. Eu tô com o Diego para aquilo que for o melhor para a cidade. Coloca o meu nome à disposição do Diego. Pô, sim, Diego. Tá? Caminhamos sol e chuva juntos, estamos juntos. O Otacílio,
daqui a pouco, né, ano que vem e tal, já começam os rumores e tudo mais. Aí Passada a gente eleição, decide. a coisa deve esquentar Duzão. aqui. Aí a gente decide. Sim. Com todo esse discurso, hein, aplausivo, digamos que assim, o dia que faz isso, não bater palma e tal, né? Eu não bato palma pra ninguém, é outra rádio bate palma. Você bate tá de brincadeira. palma sim aqui. Não, programa de esporte, Não, tá de você bate brincadeira. palma em vários. Vou bater né? palma pra convidado? Você tá de Não, o sacanagem. senhor bate palma sim, mas Você na tá- verdade... Não, você tá escutando outra rádio. Não, Eu não só bato bate palma pra palma ninguém, sim, não. mas na verdade é o seguinte, Jornalismo é dentro da ferida. É, O resto palma, é publicidade. tá- Eu concordo com isso aí. é mais ou menos brincadeira. assim, mas bate palma sim, Não tá? bato palma pra ninguém. Mas na verdade é o seguinte, com todo esse discurso, então, sem palmas pro Diego Isso, aqui, não sem ficar palmas. irritadinho, É. é o seguinte, o Lorivaldo Raio-X caminha para uma presidência na Câmara. Tem meu voto. Tem seu voto. Opa! Tá, beleza. Era a primeira pergunta e já matou a pau. Já, comigo não tem essa. Tá. Eu já falo já e E tem a meu gente sabe que existe aí um trabalho para que o vereador Duzão possa ser o líder do governo na Câmara. voto. Sou contra. Não será Não, então? não. Bom, falei, não estamos tem eliminando, meandros. estamos eliminando. Não tem Um a meu. menos. Comigo Um a não tem menos. antes. Eu já deixei É. muito bem claro pro Diego, tá? Eu falei assim, Diego, eu não tenho condições. Tá, já teve convite então? Não teve. Tá. Isso partiu de mim. Falei assim, Diego, se um dia você for fazer isso, por favor, não faça comigo, eu não tenho tempo, tenho 2 filhos para criar. Até porque recentemente teve essa discussão. Quase que o Lorival sai, deveria escolher-se Isso. um novo líder. Imagino que o seu nome pudesse ter sido cotado nesse contexto. Isso. Aí, né? Da mesma forma que há um tempo atrás se cogitou, quem será o próximo presidente da Exato. Câmara? E eu me pontuei, eu acho que falei pro Jornal Debate, se não me engano. E eu falei, não, eu não serei. E eu mantenho a minha posição. Minha palavra não faz curva. Tá? O meu voto já está aqui. Político Falei, muda. eu não mudo. Então tá. Eu não mudo. Minha palavra não faz curva. Falei que eu ia votar no Lorival, só não voto no Lorival se ele não sair para a presidência. Aí não tem jeito de eu votar. Sim. Tá? Mas a minha palavra não faz curva. Meu voto é do Lorival. Eu já combinei com ele, nós já conversamos, tudo mais. E só não vou votar nele se ele sair, se ele desistir. Você tem aquele pensamento que na política vale tudo ou não? Não pode falar o que o Gil Lei do falou, Gil, né? lei do Gil. Lei do Gil não. Lei do Gil. Não, Quem pegou a referência pegou. Senão segue o barco aí, né? Olha, eu acho que não é bem por aí. Não vale tudo, não. Eu acho que vale a palavra. As coisas têm que ser apalavrada e eu tenho barba na cara e eu não... Eu sou um cara, né, de palavra. Se eu falei, não volto atrás. Se eu combinei, tá combinado e ponto final. Duzão, a gente que acompanha a política, e você mesmo não sendo vereador, conhece política, acompanha a política, até porque sua esposa é jornalista também, sempre está ali com pautas relacionadas à política. Então faz Minha parte. esposa é mais política que eu. Certo, faz parte aí do seu dia a dia, enfim. Nós, inclusive, aqui da 104 FM, eu que estou no dia a dia, principalmente na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, enfim, em outros setores aqui de Santa Cruz, outras repartições aqui de Santa Cruz do Pardo. Eu confesso que eu nunca vi uma certa politicagem adiantada. Os bastidores da política de Santa Cruz muito agitado. Por parte de quem? Minha? Não, deixa eu terminar a pergunta. Você também, enquanto político e conhecedor da política, vê isso também? Uma certa politicagem muito adiantada em se tratando da prefeitura já nas próximas eleições? Porque faltam 2 anos ainda. Uma pergunta difícil de responder, assim. Porque... Você sabe aquela história de quem é casado, tal, pula na piscina, a piscina tá gelada pra caramba, assim, pode pular, Sim. a água tá boa, tal. Quem tá dentro às vezes vê a coisa por uma outra ótica de quem tá por fora. Sim. Entendeu? Eu particularmente vejo que isso é do jogo, como o Diego Sim. costuma falar. Assim, se lançar burburinhos de qual grupo político tá com quem, isso faz parte, isso acontece. Mas esse pré-jogo não está muito adiantado? Sei lá, meu. Acho que o poder é um negócio. É um negócio que. Sei lá, é difícil de falar. A minha leitura. Tem pessoa que tem o ego muito ferido com relação à questão do poder Sem e fica dúvida. com aquilo. Eu não, eu sou a mesma pessoa. Olha, felizmente, né? As pessoas que me conhecem, tal, Duzão, tal. Duzão é o mesmo cara que frequenta o bar do Serção, que vai em show no Coreto. Como eu ia, a minha vida não mudou. Eu vou trocar figurinha com as pessoas na banca do Jabá. Eu sou o cara como eu era antes. Né? Eu sento para conversar com as pessoas da mesma forma. O poder não me corrompeu. Porque eu sei que o poder é passageiro. Hoje eu sou vereador, amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei nem se eu vou querer, entendeu? Então isso são outras coisas. Eu acredito que tem pessoas... Você pensa em reeleição? Dário, eu não sou um cara que vou mentir para você. Por que não?
Entendeu? Eu acho assim, se eu não entro, e eu olhando pra mim, eu sou uma pessoa que tem caráter, entendeu? Sou uma pessoa que tem caráter. Se eu não for, pode entrar um pior, entendeu? Então eu acredito que penso em reeleição. Tá? É algo para se pensar, sobre sim. A pergunta do Dário foi pro convidado, pro Duzão, mas eu vou meter o pitaco. A minha leitura é a seguinte, eu acho que alguns capítulos, de fato, estão bastante antecipados dessa disputa política de Santa Cruz do Rio Pardo, esse racha dentro do próprio grupo, o confronto recente que houve entre Poder Executivo e Legislativo. Em termos de estratégia para os personagens envolvidos, não sei se é bom ou ruim. Eu entendo que, olhando para a Câmara, Duzão, sinceramente, eu vejo hoje a coisa melhor. Eu também. É isso que eu queria pontuar aqui. Eu acho também. Que, para quem já está pensando em 2024, né? Que vai ser a próxima eleição. Sim. 24, né? 24 para iniciar o mandato. Exatamente. Eu não sei se a estratégia é muito boa, queimar a largada já, criar certas animosidades, pensando em estratégia política. Uhum. A forma como isso repercutiu na Câmara, para quem acompanha de fora, como jornalista e cidadão, eu acho que está melhor. Porque eu percebo os vereadores mais independentes, se posicionando mais, abrindo o microfone para falar. A gente sabe como cada um pensa, e até melhor, como alguns que não pensam, a gente agora conhece melhor, né? Eu acho que esse momento após o atrito, após o racha, fica mais claro o trabalho dos vereadores na Câmara. Se estrategicamente isso é bom para eles, em termos de grupo, composição, se isso pode ser muito ruim antecipar, e eles que, como eu brinco aqui, né? Vocês escolheram estar na política, são grandes, espero que todos vacinados, e aí é do jogo, né? Mas eu acho que tá até melhor para quem acompanha de fora. Olha, é a leitura que eu faço, né? Não, eu concordo com você, mas... É menos cabresto na Câmara, eu concordo, vereador falando. Eu concordo com você. Não que eu concordo com o que eles falam, mas estão falando, pelo menos. Tem pessoa que não fala e significa mais também, claro, do que muitos, né, que acabam falando de besteira. Eu acho. Eu concordo com você, Diego, só que eu discordo de um ponto. Eu acho que a palavra racha é uma palavra muito forte. Duzão, aí não dá, né? Não, pera lá. Sim. Não, eu acho assim... ruptura, racha, uma separação brusca, assim, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ocorreu... pode ter uma dissidência e tal, mas nada que configura uma ruptura de forma abrupta, de uma forma concreta, assim, separou não e tal. Se sentam mais a mesma mesa. Não é assim que funciona, não. Claro. Entre os bastidores, as conversas entre eu e vários vereadores continuam exatamente as mesmas, a nossa convivência é a mesma, não vejo problemas em relação a isso. Eu acredito também que talvez essa dissidência em termos de ideia e tal, ela acho que foi importante assim para poder dar uma certa independência a alguns vereadores, para que tirasse uma carga das costas de, puxa vida, tem que votar assim, assim, assado. O prefeito, eu vou adiantar aqui, ele nunca pediu para que a gente votasse. Mas às vezes é até subconsciente, né? Não, pera lá. Não, eu digo, falo por mim, né? Não, eu digo o seguinte, às vezes o prefeito não chega pro vereador e fala, eu quero que você vote assim. Mas o cara, por fazer parte do grupo, ele já se sente pressionado e tal. É uma questão disso. Mas o prefeito, vou ser bem sincero, ele nunca pediu para que nós votássemos alguma matéria de acordo com a vontade dele ou com o pensamento dele. Não, ele sempre deixou muito bem claro, vocês votem de acordo com o arbítrio de vocês, com a ideia de vocês. Então, votem pela cidade, para aquilo que é bom para a cidade. Muito bem, 13h25, Duzão com a gente ao vivo na 104 FM. Vamos abrir uma rodada aqui de participações pelo WhatsApp. Tá rendendo a entrevista aqui. Tem gente dando opinião, tem gente perguntando pro Duzão sobre assuntos da cidade. Aqui no nosso 997726104. Um abraço para a Sônia Salles, ela tinha falado sobre o projeto Juninho, que parece que também inclui essa questão do teste rápido na entrada do hospital. Não. Já passamos sobre esse assunto. Quem mais mandou mensagem aqui? A Josiane, falando da questão da vacina, que poderia ser importante também vacinar na porta do hospital, mas lembrando que não é uma imunização imediata para quem vai tomar a vacina na porta. Não é igual o antivírus do computador que você... Exatamente. O Renato Pintor mandou aqui, parabéns ao vereador, tem muita personalidade nos seus posicionamentos. Mensagem do Renatão. Isso eu tenho mesmo. Obrigado, Renato. Uma mensagem aqui rapidamente do Dr. Daniel Indião, tá? Ligado na programação. Um abraço aí pro doutor Daniel. Duzão, um cara íntegro, verdadeiro, extremamente inteligente. Ainda mais pelo time que torce. Aí acabou. Vamos acabar a entrevista a partir de agora? Não, mas eu tenho que falar, né? O Indião é um... Daniel Coelho
é um baita de um parceiro. Ele tem um filho que eu tive muito contato, né? Foi meu aluno, Vitor Hugo, é outro cara que é... Eu mudei o final aqui, tá? Mas um cara extremamente inteligente também, o filho dele, o Vitor, o Daniel, um cara sensacional. Paulo Silva pergunta: boa tarde, Diego Dário, pergunte ao Duzão que candidato ele apoia para presidente da República e para governo, para governador, né? Pro estado. Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad. Primeiro turno nos dois, você vai votar nos dois? Segundo também. É? Tá, senador Márcio França. Ok. E deputado federal Arlindo Quinalha, também apoiarei Newton Tato, tá? Rodrigo Agostinho. Aqui é pluri-apoio, né? A gente Sim. apoia quem é gente boa. E governo do estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, estou com o Carlos Gianazzi. O que você achou da entrevista do Lula ontem pro Bonner e pra Renata? No JN. É uma aula de quem vai ser presidente da República. Uma aula de como é que é o negócio. Seguindo com as perguntas... Doa quem doer. Sem paixões, Diego. Sem paixões. É o próximo presidente da República. Você fica colocando tudo isso, da última vez teve bomba na sua casa, tá? Não tem problema, não. O couro tá duro já. Alexandra acompanhando o programa, um abraço para ela também aqui. Alô Diego, alô Dário, alô Duzão. Você tem algo contra o Juninho Souza? Pergunta o ouvinte Cidinho. Você tem algo pessoal contra o Juninho? Ele é da Luiz Bronde. Olha, eu não sou inimigo do Juninho. Eu não faço inimigo na política. Eu e o Juninho, por muitas ocasiões, nós tivemos adversidades. E o que é adversidade? Pensamento antagônico. Pensamento antagônico é uma coisa, é divergência de ideia. Eu não vou sair na mão com o Juninho. O que é isso? Isso aí é barbárie. Eu não compactuo com isso. Isso a gente escolher um ringue com regras. Não, de jeito nenhum. A gente transmite ao vivo. De jeito nenhum, gente. O Dário Miguel de árbitro do MMA. Cara, eu concordo que o Juninho ele tem um jeito de fazer política que eu acho que ele tem que fazer. Respeito o jeito dele fazer política. É o jeito dele. Eu não faria da mesma forma, eu não faço da mesma forma. Eu respeito o Juninho, tenho profunda admiração assim, em algumas coisas que ele faz, principalmente em termos de coragem de fazer algumas coisas, mas eu acho que às vezes ele exagera na cor. Agora, quem é o César de Souza para mim? César de Souza e o Carlos Eduardo Gonçalves são duas pessoas nascidas em Santa Cruz do Rio Pardo, tá? São pessoas que têm ideias diferentes, mas que eu não sou inimigo dele, entendeu? Eu não tenho, do ponto de vista pessoal, não tenho nada contra ele. A gente conversa, né? Trocamos ideias e tal. Eu dei aula, inclusive, pro filho dele, fui professor do filho dele. E minha vida profissional é uma coisa, minha vida pessoal é outra. Agora, política, a gente discute ideias. Se o Juninho tem um posicionamento e eu tenho outro, que bom. Isso é bom para a democracia, é saudável. Eu já votei projeto a favor, projeto que o Juninho colocou, já coloquei minha posição contrária a projetos dele. Isso é do jogo. Ué. Somente para acrescentar nessa fala dele. Vocês votaram a favor desse último projeto em relação às gestantes. Em outras ocasiões, vocês já rejeitaram um projeto do Juninho, dizendo, mas já tem lei estadual, lei federal. Sim. E aí, mas, às vezes, você não deixar o projeto subir ou votar contra um negócio que já existe é desgaste, entendeu? Puxa, eu vou votar contra um negócio que já existe e tal, e começa a tomar lambada de tudo quanto é lado, assim, cara, para evitar, a gente vota a favor do negócio que já tá e não vai mudar em absolutamente nada. Essa é a realidade. Vai ser assim a partir de agora? Cara, comigo é o seguinte, eu falo porque em alguns momentos não foram. Não, tudo bem, só que eu acho que assim, tem hora que alguns projetos, mesmo que sejam leis superiores, né, no caso, leis federais ou estaduais, que assim, se eu julgar contrário, eu vou votar contrário. Se eu achar que não, isso aqui eu voto favorável, eu vou votar favorável. Diego, tudo depende da matéria que vai vir. Somente para acrescentar, para você ter uma ideia, o Duzão, o que ele falou aqui entre Juninho e Souza, dá a impressão, para quem não conhece e acaba acompanhando as entrevistas do Juninho na Câmara de Vereadores, que o Juninho é inimigo de todos. Não, pelo contrário. Nada. Juninho é uma pessoa que nos bastidores eu acompanho o Juninho. Juninho é liso, rapaz. Hoje de manhã mesmo estava conversando com ele, né? Enfim, o Juninho eu só posso afirmar que entre os vereadores
tem uma pessoa que ele não é tão, não tem tanta afinidade assim, que eu não vejo conversando muito. Mas os demais, toma café, tira uma onda brinca negócio da sinuca, de time de futebol. Enfim, é o Juninho ali, fora o vereador. Na questão, quando sobe para o plenário ali, daí a discussão é outra, aqui nos microfones é diferente, enfim, isso é um pouquinho do Juninho na Câmara de Vereadores. É o que eu falei, eu não tenho nada contra ele, de jeito maneira, entendeu? Olha, nós estamos aqui na sessão Abraço, né? Além do Dr. Daniel, além do Dr. Daniel, o indião ligado palma, né? Mas tudo bem, ligado nessa programação também, ouvindo a sua entrevista, quem está, e olha para você ver o peso, Dr. Mauro Assis mandando um abraço. Um outro abraço. Ótima entrevista. O Maurinho é um cara sensacional também. Um abraço aí pro Dr. Mauro. Um abraço para ele e para a família toda. Que além de médico conhece muito de política também. Sem dúvida, ele corre por fora. Corre por fora, tô olhando aqui. Não perde ponto. Significa o que é isso, corre por fora? Duzão, se o explica. tempo é o melhor remédio. Nossa, Duzão, você colocou um pino na cabeça de muita gente com essa resposta aí, tá? Um alô pra Cassiana Martins, acompanhando e adorando a entrevista. A nossa amiga Cristina da Palmões mandando um abraço também pra todo mundo. Um abraço pra mãe dela maravilhosa. Muito boa. A Undina também tá ligada no programa. Dina Gonçalves. A Dina ligada aí. Mais alguma pergunta, Dário? Ou vamos encerrando? Da minha parte, antes, não. Vamos garantir, claro, no espaço final aí pro Duzão, se quiser divulgar alguma ação do seu mandato, trazer algum assunto que nós não reverberamos nesta entrevista, fica à vontade também, professor. Bom, eu só tenho a agradecer o espaço. Além de explicar, claro, essa frase no ar aí sobre Dr. Mauro. Não, isso aí mais correndo pra frente, por fora. Mais pra frente a gente... Passada a eleição de outubro, será que você isso explica? vai vir? Agora? Não, acho que... Ainda vai estar cedo? Não, eu vejo no Mauro, assim, uma figura importante para um futuro aí. Esse sorriso... Não, mas... Sorriso Nossa, tá sendo aí, filmado, tá? Piscando pra câmera, olha só, eu quero saber dessa história, hein? Agora, uma pergunta que chegou do Pedro, ouvinte, tá na Vila 80. Fala. Se ele apoia o Juninho Souza para a Prefeitura de Santa Cruz. Pedro, não. Você votaria? Não, então já disse que não. É isso. Não, por quê? Por que não? Eu acho que, assim como eu, o Juninho também é uma pessoa que está germinando na política. Eu não estou falando que eu sei tudo, não, mas nós somos embriões ainda na política e isso aí é uma conversa que há muito tempo. Vai para bastante tempo e eu acredito que o Juninho ele não tem o perfil, não, para a prefeitura. Duzão, você tem esses minutos finais, como diria o grande e saudoso Abujanra, olha para essa câmera. E tudo aquilo que você sempre teve vontade de falar, mas nunca lhe deixaram. Aqui, ó, não tem ninguém nos assistindo, a audiência é zero. Você pode abrir o coração e falar tudo. É uma comunitária, ninguém ouve. Não tem ninguém te ouvindo. Pode abrir o coração e falar tudo o que você sempre quis dizer e nunca pôde. Assim acabava o grande Provocações com a Abujanra. Também pode divulgar o seu mandato, aí fica à vontade. Eu vou finalizar, então, com uma das frases da literatura brasileira que eu mais gosto. Manda ela. Que é uma frase de Cecília Meirelles. Achei que ia ser ao vencedor as batatas. Uma boa frase pro momento também, mas tudo bem. Que é uma frase da Cecília Meirelles. Sim. Que diz muito sobre o nosso momento atual, que diz o seguinte, abre aspas, a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que ensine e ninguém que não entenda. Fecha aspas. Olha só, hein? Cecília Meirelles. Você não vai fazer uma pergunta agora. Vamos acabar bem o programa, Cecília Meirelles. Você vai fazer pergunta? Complementar. Já que você vai complementar a Cecília Meirelles. Não, eu vou dar um espaço maior para ele, já que ele não merece aplauso, porque senão não bate palma para ninguém. Jamais. Escolhe a música, então, de hoje, porque no final do programa ultimamente o Lorival escolheu uma música. Eu não sei se foi direta, indireta. O prefeito também, o Diego Singolani, acabou escolhendo uma música e você escolhe uma música. Escolheu. O Diego escolheu Até o Fim, Engenheiros do Havaí. O Lorival escolheu Tim Maia, Descobridor dos Sete Mares. Sim. E o Duzão? Você vai cantar ao vivo no final? Espera uns 5 minutos. Eu quero... Sim. Eu não sei se você tem a música. Não, a gente acha. Você acha? Pode pegar aí. Eu queria uma música do Eric Clapton. She's in Heaven? Não. Essa música do Eric Clapton se chama Leila.
Leila. Leila. L-A-Y-L-A. Laila. A gente vai pinchar ela, como diria o compadre Paulo, no final do programa. Maravilha. Alguma explicação sobre essa música? O porquê da escolha? Só é uma... Existem duas músicas que eu tenho assim, um carinho muito grande. Sim. Uma é do AC/DC, que se chama Thunderstruck, que foi a primeira música que o Thales ouviu. E a segunda música, que eu tenho bastante afinidade, é a Leila, do Eric Clapton, que foi a que o Dante ouviu, a primeira música saindo do hospital. Ó, a gente vai divulgar daqui a pouco a agenda do final de semana. E como é que funciona isso, né? Esse lance das músicas aí. Tá rolando a música aleatória no carro, aí a próxima música, assim, ó, vou pra frente, a música que cair no aleatório. Entendi. Bem, bacana. então foram essas duas músicas que eu tenho uma história, né? Toca em algum lugar nesse final de semana? Já divulga a agenda ou não Não, tem show? eu não tô tocando por conta do menino pequeno em casa. É verdade, né? E a paternidade me consumiu um pouco, mas em novembro tamo junto. Acho que na primeira semana de outubro eu já toco, porque daí vai ter uma férias aí no meio de outubro, né, do funcionalismo. E aí em novembro a agenda rola de novo. Beleza, Duzão, tem uma ouvinte perguntando como é que ela consegue contatar você. Não para contratá-lo para shows, mas o vereador Duzão. Tem um telefone, Instagram, vai ao gabinete? Tem. Posso passar para ela aqui depois? Pode passar. Tem meu Instagram, né, @professor Duzão. Na página no Facebook, Professor Duzão. Tem meu telefone que você pode passar para ela, mas eu posso passar para a população agora. Então já passa 14 99607 0904. Repetindo, 14 99607 0904. População pode mandar mensagens, cobranças, estou à disposição de vocês todos. Beleza, Ana Maria que pediu aqui os seus contatos. Professor Duzão, vereador com a gente, obrigado, Duzão, pode ir. Aproveito para agradecer a população, agradecer o espaço, eu sempre sou muito bem-vindo aqui, muito bem recepcionado pelo Dário, por você, Diego, e também um abraço para o meu amigo compadre Paulão, que daqui a pouco vai ocupar esse lugarzinho que aqui estou. Hoje não, porque sexta-feira ele tem folga, né? Sim. O ícone do rádio trabalha de segunda a quinta, hoje ele tem folga. Mas tá bom, como ele merece. Ele merece. Então, pra gente terminar em alto astral, como o compadre Paulão mandaria um abraço pro Juninho Souza? Rapaz, mas não fala isso não. Dário! Vai sair? Não vai ter? Vai ter? Não vai ter não. Não vai ter não? Então tá bom, então. Um abraço. Valeu, Duzão. Obrigado, viu? Valeu. Tamo junto. Confirmando a hora certa, 13h39. Rápido intervalo. Ainda hoje tem informações sobre o setor policial, as ocorrências atualizadas, também a agenda de eventos para o final de semana. Voltamos já já. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida